filme japonês, apesar de ter sido feito no Japão, com ator japonês. Oficialmente a nacionalidade desse filme é franco-iraniano, que é o realizador. Fala mais rápido, passa o microfone. Que o realizador é franco-iraniano e Abbas Kiarostami, o nome do realizador desse filme. Realizador muito conhecido na produção contemporânea. Já produziu mais de 20 filmes. E a maioria dos filmes dele sempre eram ali situados no contexto do Irã. Ele tenta buscar as sutilezas dos gestos e das palavras do dia a dia, assim, tentar ver alguma beleza nesse fazer cotidiano, assim. E ele traz um pouco disso para esse filme, mas o que confunde muito quem pesquisa cinema japonês, assim, porque entra em choque com alguns elementos próprios da cultura japonesa. Se esse filme tivesse sido realizado por um realizador japonês, teria sido um filme totalmente diferente. Não tanto na dramaturgia, que o Kiarostami se apropria da dramaturgia local. Assim. Ele não tenta aplicar aquela dramaturgia que ele está acostumado, com atores iranianos e tal. Mas ele pega esses atores e faz com que eles se sintam em casa em alguns aspectos, assim, tipo, eles vão usar os termos, as palavras que eles estão acostumados, os gestos e os locais, assim. Então, a pré-produção desse filme envolveu, assim, um trabalho de pesquisa. O Kiarostami é um cara que, quando chega num local, a primeira coisa que ele quer, tipo, é andar de carro por essa cidade, assim. Os filmes dele tem muito isso de personagem dentro de carro, assim. A maioria dos filmes dele, dos anos 90 pra cá, todos têm esse setup do carro, é como uma assinatura deles. Vocês perceberem esse filme como um todo, os principais plot points acontecem dentro do carro. Não os eventos mais fortes, nem todos eles, a maioria deles acontece fora do carro, mas o carro funciona como esse motorista que dirige a narrativa, que conecta espaços, que conecta os atos do filme. Assim, né? Esse filme foi gravado em 2011 e pouco antes das filmagens teve aquele terremoto que parou várias produções audiovisuais, incluindo essa. E eles tiveram um problema para eles já tinham financiadores, já tinham gente querendo colocar dinheiro, mas com aquele incidente natural eles perderam os associados e perderam o elenco, eles trocaram o elenco principal. Mas antes do final do ano eles começaram a gravar, só que o orçamento deles foi bem apertado, assim, tipo, o produtor teve que vender uma peça de arte que ele tinha ganhado, assim, para poder financiar o filme, assim. Mas ele disse que foi a melhor coisa que ele já fez, em trocar uma obra de arte por outra. Tenho muita admiração por esse filme. Quando eu vi esse filme, isso foi um choque, assim, tipo, se eu não soubesse de quem era esse filme, o contexto dele, eu ia dizer, isso é um filme japonês. Porque tá ali bem marcada a dramaturgia local, assim, pensamento de ritmo, mas quando você percebe que ele não gosta muito de usar planos detalhes, primeiros planos, você já percebeu que já tem uma coisa errada aqui. E eu tinha visto todos os filmes do Kiarostami também, foi bem notório, assim, o fato do uso do carro, dos personagens estarem dentro do carro, da narrativa que se dá dentro do carro. E esses planos alongados, tipo, dessa sequência inicial que
tá o pessoal no restaurante e tal, tem aquele falso plano contra plano ali. E é um plano bem alongado, assim, que é algo que o Keros também gosta muito de fazer, esse tipo de setup, porque teve um texto que eu li, acho que é um dos produtores dele, que o Keros também é um cara muito pictórico, assim. Ele é muito milimétrico no quadro que ele compõe. E como esse produtor diz, assim, ele usa o cinema como uma tela de pintura. Assim. E a decupagem dos filmes dele, do filme do Keros é bem complexa. Não é, temos um roteiro e vamos fazer uma decupagem, vamos ver o espaço e pronto. Não, tem cerca de 4 estágios. Tem um pensamento de decupagem inicial, depois eles analisam os planos só com o espaço, eles vão todos os espaços onde vão estar os planos e filmam só o espaço. Depois eles fazem tudo isso de novo com stand-ins, pessoas no lugar dos atores ali. E por último é que eles vão filmar com os atores. Então são rascunhos para ele compor esse quadro. Assim, é como um toque que ele tem com o quadro. Assim. Todo quadro dele é bem pensado, não existe um quadro solto. Assim. O Keros também não acredita muito na potência do plano detalhe, nem do primeiro plano. Por quê? O plano detalhe, o primeiro plano no cinema clássico, ele é usado para acentuar uma emoção. Tipo, você vai no rosto de uma pessoa, você quer acentuar aquela expressão dela. O plano detalhe pode ser usado nesse ponto de acentuar um gesto, um sentimento que está ali na mão, por exemplo. Mas a psicologia que ele lida com um dos personagens deles flui tão fortemente no plano médio, desse plano alongado, você capta todas essas expressões dos personagens nesse plano médio, nesses planos médios que ele faz, e ele deixa tudo escoar ali. Não há necessidade de um primeiro plano, de um plano detalhe. Em certos momentos você sente que precisa, assim, mas ele não cede, assim, tipo, naquele momento que o senhor ele pega o casaco e cai a pulseirinha da menina, ele vai pegar. Se você espera que vai ter um plano detalhe, mas não tem, assim, ele te mostra que não é realmente necessário. Em nenhum momento vamos detalhe. Em alguns momentos tem os primeiros planos, tem um lateral que você fica pensando assim, ele não usa close-ups. Quando você chega no momento que ele usa, aí você percebe que aquele plano se transforma, tipo, quando os personagens estão no carro, o plano começa assim, o personagem sai, aí vira um plano mais aberto, porque o personagem se movimentou. Então, ele não usa esse primeiro plano no sentido geral, assim, que a gente está acostumado. Claro, vai ter um ou outro, mas isso não é da assinatura dele como realizador. Então tem essa ideia da mise-en-scène pictórica, de quadros longos, planos conjuntos em certos momentos, e uma composição também do ambiente, da paisagem sonora. Assim. Eu quis muito trazer isso numa qualidade de som boa, ela só não foi melhor porque a sala não ajudou, mas o menor dos objetos que causam som, ele gera esse som. Assim. Tipo, o pequeno gesto, esse som está ali nesse ambiente. Assim. É como querer tentar apreender aquele espaço da melhor forma possível. Assim. Tipo, você não está só vendo o espaço, assim, você tem essa camada sonora que te envolve mais ainda. Eu li em outro texto que a ideia desses planos alongados, desse quadro meio documental, dá um sentimento de um falso documentário, assim, tipo, tem alguém observando aqueles personagens, o que eles estão fazendo no dia a dia. Outros filmes do Keros tem esse tom mais forte, assim, um tom mais documental. Outros aparentam bem mais, mas esse aqui tem só um vestígio disso, porque já faz parte da assinatura dele. Outro elemento bem forte nesse filme é o fora de campo. O fora de campo visual e o fora de campo
mais sonora, assim, que eu não enxergo esse uso do fora de campo dele como somente um fora de campo que a gente está convencionado, que tem uma câmera fixa e tem coisas acontecendo. Eu considero isso mais um extra-campo, assim, tipo, tem momentos em que o personagem está conversando e a câmera está o tempo todo no outro, assim. E outros sons que envolvem aquele personagem estão presentes. Tipo, o espectador quer ver essa imagem que não é mostrada, esse extra-campo, mas ele não segue. Então expande a sua noção do espaço, não só que você está vendo, mas tem uma segunda imagem que você não está vendo, mas você tem consciência dela. E você pede para ver essa imagem. Em momentos ele dá planos dessa imagem, mas ele não te acostuma a isso. Ele quer que você tenha a ideia de que existe um campo, uma imagem principal e uma segunda imagem. Então, um observador que está atento nessas instâncias, plano presente, plano oculto. Outra forma dele expandir essa ideia do espaço num extra-campo é o uso dos reflexos. Reflexos em vidro, espelho, em para-brisa do carro. Isso amplia aquele espaço, transforma, dá uma ideia de que existe um extra-espaço ali e que em certos momentos os personagens atuam nesse extra-espaço, como na cena inicial que o dono da agência lá, das meninas, ele sai, vai atender o telefone, aí no plano que é antes dela sair, ele está aqui num reflexo. Então é uma ação de um extra-campo e tem um som dele ali. Então não é uma ideia de fora de campo por si só, ele quer criar ele quer dar uma nova dimensão a esse fora de campo. Isso ele trabalha isso nos outros filmes dele. Tem uma sequência também que é quando o senhor chega no quarto e ela está na cama e a gente só vê pelo reflexo da televisão. Sim. Né? Eu gostei Então muito. fica o tempo todo, eu acho incrível. Tipo, naquela cena, tipo, quem pega esse filme e começa a ver, depois daqui vai ter uma cena de sacanagem, alguma coisa, né? Mas isso não é a intenção do realizador, assim. E ele tenta te dar o mínimo de sensualidade desse momento, assim. Então aquele plano funciona como isso também. A ideia do extra-campo, mas a ideia de dar uma mínima sensualidade àquela cena. Tipo, é o máximo que você vai ter. E junto com aquele plano que ela está entrando no quarto, que tem a porta, tem o vidro, são os únicos dois planos. Assim, é tipo... ser sexy sem ser vulgar, assim. Esses dois planos. Que é algo bem caro da estética japonesa, assim, porque as leis que regem a exposição da sensualidade na mídia, ela é bem restrita, né? Então tem que trabalhar nessa restrição. Então ele faz uma pequena pincelada nessa forma permitida, assim. Tipo, se fosse de outro realizador, esses dois planos não seriam um pouco mais extravagantes, mas não é da assinatura do Kiarostami fazer isso. Tem momentos que o personagem está falando e não mostra o personagem, tipo aquela senhora, a fofoqueira lá do quarteirão. A primeira vez que ela aparece, ela é só a voz, né? Tipo, ele não está dando atenção a ela. Então, você só percebe que ele está prestando atenção que é ela falando. Né? Aí quando ela conversa com a menina, aí você vê ela pela primeira vez. No começo do filme, quando ela grita com o cara dizendo que não vai, isso também é fora de campo. E você não espera que desse um grito, né? Você não espera um grito fora de campo, você espera um grito no primeiro plano, no plano médio. Né? Então esse filme trabalha com essas sutilezas dos elementos do cotidiano, mas ele quer, em alguns momentos ele quer brincar, ele quer te chocar com outras coisas, tipo um grito fora de campo, a pedrada que o senhor leva no final, assim, que é o último plano do filme. Então a matéria-prima da dramaturgia desse filme são esses elementos cotidianos, assim, tipo, a pessoa está conversando com você não gosta do que você está ouvindo, você não quer conversar, mas você aparenta que está, assim, em alguns momentos você quer esconder. Tipo, são gestos possíveis, assim, tipo, e em alguns momentos querer mascarar o que está sentindo. Tipo, ele coloca isso bem cru, mas a forma como ele decupa isso, a forma como ele quer construir o olhar,
o espectador, tipo, a gente tá cercado do cotidiano o momento inteiro. A gente vai pro cinema para ver isso de novo? Não. Teoricamente, né? Então, da forma de contar a história do Kiarostami é pegar esses elementos e dispor de tal forma que você encontre uma beleza nisso. Assim. Que isso é um paradigma do cinema contemporâneo como um todo. Alguns sabem fazer, alguns outros imitam. Mas eu acho que o Kiarostami foi Kiarostami e a Kawase, acho que são os dois exemplos que fazem bem isso. Assim. O elenco principal é o senhor e essa menina, né? Que eles são de universos, como atores, eles são de universos bem diferentes. Assim. Ele é um cara que lida mais com um cinema mais polido, um cinema mais tradicional japonês, e a menina é mais de televisão. Então são pessoas acostumadas com dramaturgias totalmente diferentes. Assim. E ele soube coordenar isso para que funcionasse. É uma técnica que ele usa, eu não sei exatamente os detalhes, ele tenta que os personagens criem relação no set, assim, tipo, que eles fiquem à vontade no set. Então tem uma pré-produção com o elenco de eles se acostumarem com o espaço, de eles conversarem, tipo, de criar algum nível de afinidade. Assim. E nesse funcionou perfeitamente. Assim. Na verdade, 10 anos antes, ele foi ao Japão como produtor, ele queria fazer um filme, ele tinha essa ideia, mas ele não concretizou naquela época. E ele foi com um produtor, pediram um táxi e ficaram rodando a cidade. E em certo momento ele pediu para ficar rodando numa rotatória, que foi ali que surgiu a ideia do filme. Aquela cena que a avó tá lá e ela fica girando. A ideia do filme surgiu ali. Só que ali era um pequeno fio narrativo. Dali ele foi extraindo e pensando outros elementos. Teve um momento em outro momento que ele foi a Tóquio, que num telefone ele viu um papelzinho com um anúncio de uma menina, de uma garota de programa. Aí outro elemento que ele trouxe pro filme. Então, é isso, ele gosta de experimentar o local antes de realizar. Assim. E, assim, aquela cena lá da avó dela, foi a primeira cena que ele pensou, e aí ele pensou o resto do filme. Eu não achei muito material sobre essa cena, mas fala muito sobre uma característica do japonês, de uma enorme capacidade que ele tem de se distanciar das pessoas. A avó dela estava ligando e tal, mas ela tinha que ir fazer aquele trabalho, então ela simplesmente ignorou. Assim. E visualmente isso está pintado com uma distância, ela é distante. Aí enquanto ela tá girando, ela está levando em conta, será que eu vou ceder e encontrar minha avó, ou se eu vou fazer o trabalho? E no momento ela, não, vamos embora. E tipo, é o momento que ela tem aquele momento no final que ela chora. Tipo, quando o japonês explode sentimentalmente, significa que ele vai tomar uma decisão. Assim. Então, aquele choro foi a gota d'água, tipo, vou ter que deixar minha avó, tô triste, mas eu tenho que seguir o outro caminho. Então o carro vai embora. Tem essa face aí. Então, é bem da dramaturgia local também que ele pega. Boa parte da produção é japonesa, da equipe é japonesa, porque Kiarostami mesmo não conhece as particularidades da cultura, da forma de fazer, da direção de arte. Acho que até o fotógrafo é japonês, mas não necessariamente precisava ser. Mas assim, é um filme que se você não disser nada, você acha que é japonês, mas em alguns momentos você pega alguns planos lá. Você